Olá, meus queridos, como vão vocês? Hoje eu vou contar uma belíssima história de como foi gravada a música My Love dos Wings, do Paul, né, cara? E é uma das minhas músicas prediletas, e eu me lembro muito quando a Mary McCartney, quando ela fez aquele documentário chamado Wingspan, ela entrevistando seu próprio pai, então ela pergunta para ele qual foi a inspiração da música My Love. Ele falou assim: minha querida, a inspiração da música My Love foi sua mãe, né? É uma música linda, maravilhosa, é escrita para Linda, e eu vou te contar toda a história dela hoje, porque não era para ter solo, mas o Henry McCulloch, ele dá uma baixadinha e fala pro Paul: eu tenho uma ideia para um solo, gostaria de tentar. Paul acabou deixando. Eu vou contar para vocês que também não foi tão fácil assim pro Henry conseguir convencer o velho Maca a colocar uma música, um solo de guitarra nessa música que já era poderosíssima. Meu nome é João Moura, essa é a Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? Antes da gente começar essa história muito bacana, essa semana eu recebi Na verdade, me marcaram no Instagram, e eu não tenho um perfil da Beatles School, tenho um perfil meu, de João Moura, onde eu posto foto dos meus gatos, das minhas viagens e tal, e uma moça me marcou, e era a foto da capa do meu livro, A Liverpool dos Beatles, ela contou uma história ali que me deixou extremamente emocionado. Eu gostaria de compartilhar com vocês, da Tainá Rios, né, lá do Rio Grande do Sul. Ela escreveu o seguinte: os mais próximos sabem que eu sou apaixonada por música, e como boa filha de um fã dos Beatles, eu herdei a curiosidade pela história do quarteto. As primeiras lembranças são do pai, contando as aventuras para ouvir os discos e ver os filmes em Porto Alegre. Quando ganhei esse livro, que é o meu, de presente, minha vontade foi ler a minha cópia mais rápido possível para compartilhar tudo com ele. Apesar de imaginar que já saberia de alguns detalhes, mas não deu tempo. O relógio da vida correu mais rápido e eu me vi numa maratona de longos 25 dias. Meu pai faleceu antes que eu terminasse a leitura. E agora, 20 dias depois da sua morte, eu refiz toda a viagem. Saí de Londres até Liverpool de trem, visitei novamente as casas das famílias, os pubs, as escolas, dobrei em cada esquina, descobri novos fatos históricos e entendi que o quarteto de Liverpool foi a melhor herança que ele poderia ter me deixado. Os discos, os livros e os filmes vão me ajudar a preencher um pouquinho do vazio que ficou aqui. Minha querida Tainá, como eu até escrevi para você, foi linda sua mensagem. Eu sinto muitíssimo, vou deixar aí a fotinha de você com o seu pai. Eu sinto muitíssimo o fato de você ter perdido o seu pai, mas ele deixou essa herança para você, que é o nosso amor pelos nossos meninos. Então eu espero que as músicas dos Beatles, as histórias deles, eles te tragam conforto, né, para você e para os seus irmãos, para sua família. Um beijo imenso no seu coração. Mas, meus queridos, vamos lá, porque a Beatles School, ela me proporciona, de vez em quando, esses momentos que dá um sacode na gente, que, nossa senhora. Meus queridos, dia 26 de janeiro de 1973, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com o seguinte: antes de acontecer alguma coisa, deixa eu contar uma coisa para vocês. O Paul, quando ele montou os Wings, eu falei em alguns vídeos aí para trás, né? A ideia dele, e eu acho que era ideia mesmo, é que a banda, cada membro, que foi prometido a cada membro dos Wings, como o Danny Sywell, o Danny Lane e o Henry McCulloch, a princípio, de que eles teriam uma participação não apenas financeira, mas artística, né? Mas isso logo meio que não aconteceu. Por quê? Porque o Paul, meus queridos, tá certo, ele queria recomeçar. Todos os quatro quiseram recomeçar, né? Deixar aquele peso imenso que é ser um Beatle, né? Eles jamais deixariam de ser um dos Beatles, né? Mas era um peso muito grande. Então o Paul, ele chegou em um determinado momento que ele tentou. Ele tentou com Wildlife, né, que foi o primeiro disco dos Wings, né? Ele foi tentando ali com singles, né? Ele Give Ireland Back to the Irish, aí teve o problema, porque, né, era uma coisa política, né? Podia botar fogo lá na Inglaterra e na Irlanda e tal, então o single
já foi bloqueado ali pela BBC, pelas coisas todas. Depois ele se envereda em fazer uma música para criança, Mary Had a Little Lamb, né, que fez um determinado sucesso, tal, mas a crítica acabou com ele, né, cara, porque a galera não queria ouvir aquilo ali não, né. E depois ele faz um outro single, o qual esse vendeu um pouco mais, o High, 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 o qual ele fazia alusão ali não apenas a ficar high, ficar alto o tempo todo, mas também ao sexo, né. Então, mais uma vez, foi bloqueado. Então, ele não podia errar da próxima vez, né. E ali, e depois eu vou contar num vídeo essa semana, como que foi o processo de gravação de Live and Let Die, né, mas aqui o Paul ele já estava pensando no álbum que poderia ser duplo. Então ele tinha essa música My Love, e ele não meio que deixava muito os outros participarem. O Paul McCartney ele fazia o seguinte, uma coisa que ele fez muito com o Ringo e com o George, né, ele já chegava no estúdio com a ideia pronta. Então, os músicos era mais porque o Paul não gostava muito de overdubs. Ele gostava do som ao vivo mesmo, porque ele falava que o overdub ele era muito limpo e dava para notar. Então tinha muita coisa, por exemplo, o grande problema de High, High, High foi que no palco, onde que ela foi colocada para o público, né, e tal, ela funcionava muito bem, mas depois eles gravaram quase 100 takes de High, 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 ali na EMI Studios, e não funcionava, músico, não funcionava. Ele não conseguia colocar aquela energia do palco ali no estúdio, ele não conseguia fazer, os Wings faziam aquilo, né, e talvez até ele mesmo. Então foi o caso de My Love, que My Love ela funcionou muito bem no palco, né? A Linda fazia um backing vocal junto com Danny Lane, que não era lá muito legal, não, é porque ela respondia, assim como o George Harrison respondia na guitarra Hey Jude e o Paul vetou, aqui ele deixou a Linda, né, que ela ficava o tempo todo, My Love, My Love, My Love, o tempo todo. E se vocês conhecerem essas versões, vocês vão ver que não é tão legal assim, né? Então, um pouco conversando com o Richard Hewson, ele falou o seguinte: olha, eu tenho uma música que eu ia lançar ela ao vivo no próximo álbum. E só que eu achei que ela tem aquele elemento bacana que dá para gravar no estúdio com uma orquestra. Então ele pede ao Richard Hewson, tem como você escrever né, botar um arranjo bacana, porque o Paul já tinha acabado de trabalhar com o George Martin para fazer Live and Let Die. E aqui, quem que era o engenheiro de som? Quem estava arrumando tudo, porque ele havia brigado com o nosso querido Glyn Johns, né? Então, quem que ele coloca aqui? Ele coloca o Alan Parsons, que estava trabalhando por Pink Floyd, ao mesmo tempo que o Pink Floyd gravava The Dark Side of the Moon, ele também trabalhava com o Paul nesse novo projeto, que viraria ser o Red Rose Speedway, né? E aí o Richard Hughes falou assim, beleza, vamos colocar um saxofone. Pô, não, eu quero uma orquestra. Bastante gente tocando ali. Porque eu acho que essa música tinha uma coisa meio que The Long and Winding Road, né? Uma coisa assim. Só que ele não queria fazer igual o Phil Spector fizeram Let It Be. Então o Paul chama ele até Cavendish Avenue, eles vão jantar ali e tal, e aí eles conversam, ficou marcado, então vamos lá essa semana. Então, lá no dia 26 de janeiro, o Paul passou a manhã inteira, né, ali ensaiando com os Wings, né? O Danny Lane no baixo, o Danny Syle naturalmente na bateria, e o Henry McCullough preso na guitarra, mas sem floreio, sem fazer nada não, só toca aí para mim e tal, e que o Paul estava no piano, né? Então, é aquela coisa, vamos colocar ao vivo, depois a gente coloca a orquestra junto, mas vamos gravar mais ou menos aqui alguns takes, porque se for necessário alguma edição, né, a gente tem take o suficiente para poder fazer edição e não ficar tocando aqui 20 vezes com a orquestra para poder errar. Então eles montaram tudo direitinho, papapá. E aí eles foram. Mas como eu disse a vocês, o Paul não dava muito liberdade para os outros membros dos Wings, né? Era mais ou menos assim. O que ele não conseguia tocar ao vivo, ele pedia para os outros fazer. Ele fez isso no Ram, né? Com o David Spinoza e também com o Hugh McCracken, né? O Hugh McCracken falou, era muito difícil você trazer alguma coisa para o Paul. Tipo, você olha, Paul, eu tenho essa ideia aqui. A ideia tinha que ser maravilhosa para essa ideia ser colocada numa música do Paul McCartney. Mas afinal de contas, meus queridos, o homem ele tinha debaixo do braço, ele tinha Yesterday, The Long and Winding Road, Let It Be, praticamente todo o álbum Sgt. Pepper, né, cara? Hey Jude.
Então não dá para querer ensinar para o Paul como é que faz a parada, né, cara? Então o pessoal ficava muito sem graça. E o Paul não dava essa liberdade. Ele era até muito seco, né? De acordo com esse livro que eu falei com vocês, que é o Paul McCartney Legacy, né? Que eu estou aprofundando aqui. Esse livro, o pessoal está me perguntando, eu não estou trabalhando nele, eu estou fazendo propaganda de graça, ele nem tem aqui no Brasil. É porque foi um presente do amigo meu, a Cauã, e eu estou completamente apaixonado por esse livro. E agora eu decidi pegar leve com esse livro aqui para eu poder curtir um pouco mais. Porque senão eu leio numa semana, né? Então eu estou indo aos pouquinhos, né? E eu estou muito, muito encantado em ter esses detalhes do Paul McCartney nesse período, né? Então o Paul, ele era um cara que ele não, né? Não recebia muito bem ali, não, os pitacos, né? Então, voltando a My Love, foi gravado 14 takes. Depois do 14º take, quem conhece a gravação em Haia, nos Países Baixos, da turnê dos Wings, sabe do que eu tô falando. My Love, ela era tocada, tinha esse backing vocal da Linda, mas não tinha solo no meio, não. Tadinho do Henry, só ficava ali. Aí, depois do 14º take, o Henry criou coragem, porque eles bebiam muito no estúdio, né? E fumavam um também e tal, né? E o Henry era alcoólatra mesmo, então, quando o Henry sentiu ali que dava, ele chegou perto do piano do Paul e falou: Paul, eu tenho uma ideia para um solo. Eu posso tentar? O Paul conta, até no livro ele conta que é o seguinte: geralmente ele falava, não, eu já tenho um arranjo, tá uma orquestra aqui que eu tô pagando a cada hora que eles estão aqui dentro, a gente vai gravar só isso aqui e pronto, acabou, né, cara? Você devia ter falado antes e tal, mas o Paul, pasmem, ele tomou a decisão porque ele também estava vendo que não estava funcionando a música, ele falou, tá bom, cabe, né? Ele falou, cabe um solo aqui. Eu falei, então tá. Então nessa parte, o Paul fala com ele, é bom que eu poupo a minha voz, tomo pego uma respiraçãozinha aqui para poder continuar o final da música, né? Porque era muito uau, 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 né? My Love, aquela porra, igual Let It Be, 50 mil vezes. E aí o Henry foi, né, cara? Meus queridos, o Henry tinha uma oportunidade de, se ele cagasse, babau. Pô, eu falo aqui, foi massa, mas não, né? Mas aí o Harry, no 15º take, começa, e aí o Paul cala a boca e ele vai naquele solo maravilhoso que vocês podem ver qualquer banda que o Paul teve desde então, né? Como, por exemplo, o Jimmy, que entra depois que o Henry sai da banda, o Jimmy entra, mais tarde vem o Lawrence Juba, né? E depois, lá na frente, o Robin McIntosh, na turnê de 89, 90 até 93, e agora quem faz é o Rusty, né? Todas essas pessoas que trabalharam com Paul, eles não inventam muito no solo de My Love, não. Eles praticamente tocam nota por nota o que o Henry criou lá em janeiro de 1973. Quando eles terminam a música, o take, todos os integrantes dos Wings, e o próprio Paul, a Linda, o pessoal e os engenheiros, todo mundo falou assim, uau, o que foi isso? Aí o Paul falou, pronto, esse é o... Marca aí, esse aí. E meteram a orquestra por cima e ficou o que você conhece. Então, My Love, meus queridos, eu tenho um prazer muito grande de contar isso para vocês. My Love foi gravada ao vivo. Então, quando você escutar depois, deixe-se voar com as asas do Wings, né? Com o solo do Harry McCulloch, porque, para mim, é a única parte da história, da primeira parte dos Wings, onde que o Henry, ele fez uma coisa, aquele ali era ele, era dele, né? Não foi o Paul que mandou tocar nota por nota, como era antes, como foi todo o Wildlife e seria todos esses singles que eu comentei para vocês e essas primeiras gravações desse álbum que seria duplo. Essa é a história, eu espero que vocês tenham gostado. Meus queridos, eu há pouco tempo eu fiquei sabendo de um box dos Wings, eu não conhecia. Eu não conhecia. Eu fui fazer um vídeo para os membros, falei, tornem-se membros do meu canal, né, que vocês vão ajudar bastante a manter isso aqui, e lá os vídeos são mais soltos, os vídeos são bem mais tranquilos, né, eu falo pra cacete, os vídeos costumam ter 30, 40 minutos, eu conto muita história, então se você quiser vai ser um prazer muito grande, eu vou ficar muito feliz, né, porque os vídeos são só para membros.
né? Mas tem um deles que eu comentei sobre a história de como eram os shows dos Wings e tal. E um rapaz comentou comigo, ele falou: Ju, você conhece esse show dos Wings que foi lançado oficialmente, mas praticamente ninguém tem? Eu falei: mas como assim? Né? Wings Over Europe. Eu falei: velho, você não está confundindo com Wings Over America de 73? Ele: não. Essa é a turnê de 72, 73. Eu falei: diabo, que porra é essa que eu não conhecia? Porque eu tinha bootlegs, a gravação dá para ouvir, mas a gravação não era muito boa, né? Então, o que aconteceu? Se não me engano, foi 2018 ou 2019, o Paul McCartney juntou, ou o pessoal que trabalha para ele, juntou o box do Red Rose Speedway, que já é, para mim, o melhor de todos, e o box do Wings Wildlife. Então, eles meteram os dois dentro de um mega box. Se eu falo que esse aqui é o fucking deluxe, esse aqui é o fucking mega extraordinary deluxe super box, né? E para poder fazer com que o fã comprasse de novo, caso você já tivesse os dois boxes, que já são caros, mas você imagina isso aí quanto não custa, né, cara? Tem lá o Wildlife, tem o Wildlife lá remasterizado, remixado, diabo. Tem um outro CD que só tem os singles. Tem um outro CD que só tem a outtakes, né? E a mesma coisa com o Red Rose Speedway, só que a gente sabe que o Red Rose Speedway, o que o Paul fez? Ele lançou o Red Rose Speedway de novo, depois ele lançou nessa caixa o Red Rose Speedway duplo, como ele seria, né? Que depois eu vou contar. Eu já contei para vocês porque que ele desandou, né? Há não muito tempo, foi esse ano aí, dá uma olhada aí para trás nos meus vídeos. Mais um outro CD com os singles e outtakes do Red Rose Speedway, né? Como Live and Let Die, essas coisas todas. E além disso, para poder enriquecer, o Paul lançou esses dois CDs, parte 1 parte 2, da turnê europeia dos Wings, da primeira formação dos Wings, com um som, meus queridos, absurdo. Aí eu fui falar no Instagram que eu queria, aí um amigo lá passou para mim, eu não vou colocar o link aqui para baixo, que seria ilegal, claro, mas ele passou para mim, aí eu finalmente fui ouvir, porque só quem é milionário que vai poder ouvir, né? Meus queridos, o som é maravilhoso, e lá tem, né? A My Love, uma qualidade absurda, e essa My Love, gravada em Haia. É Haia ou Haia? Será como é que pronuncia essa cidade? Em inglês é Hague, mas nos Países Baixos, ela seria colocada, como outras músicas colocaram como Best Friend, né? Que acabou saindo ao vivo, acho que The Mass também, né? Mas aí essa música My Love, ela seria ao vivo. Você vê que desperdício, porque não é ruim. Eu estou falando que não era para a gente ter a My Love do jeito que a gente tem hoje, né, cara? Graças a Deus o Paul acordou a tempo e falou assim: opa, eu não sei se a fumaça no cérebro do nosso menino naquela época, do Paul, estava queimando neurônio demais. Porque eu sei que é fácil recontar a história e ter um olhar de 50 anos depois, né? Mas é meio que na cara que My Love tinha um potencial muito maior do que aquela gravação ao vivo no show. O show é maravilhoso. Mas My Love, você escuta e fala assim: pô, você podia melhorar isso aí, né? O Paul, ele meio que fudeu algumas músicas durante a carreira dele, né? Ele mesmo fala que a música Tomorrow era uma música que ele gostaria de ter retrabalhado ela, né? Mas não sei porque o homem lança ela do jeito que foi. Uma outra música também no McCartney 2 foi aquela música lenta Waterfalls, que ele falou que anos depois ele falou: pô, eu poderia ter, né? Pô, a música que merecia ali um George Martin em cima e tal. Graças a Deus deu tempo do Paul fazer isso com My Love e se transformar talvez numa das melhores músicas, uma delas, das melhores músicas de toda a sua carreira solo, né? Meus queridos, grande abraço para vocês. Eu estarei em Caxias do Sul agora no início de outubro, dia 7 de outubro, que eu fui convidado para o Festival Literário de Caxias do Sul, né? E o grande amigo meu, Marcelo Gross, vai fazer um show em Caxias do Sul na mesma noite. Não foi coincidência, não. A gente montou tudo direitinho para a gente poder passar o tempo junto. E é muito, muito provável da gente ir para Gramado no dia seguinte, num evento lá, né? Mas Caxias do Sul tá certo. Então, se você é da região, eu vou estar lá. Eu não vou dar a palestra que eu dei em São Paulo, mas eu vou ficar 1 hora de bate-papo no palco lá com outro escritor e tal, para a gente falar de livros dos Beatles, não apenas os meus, né? Aliás, o meu, né, que é Liverpool dos Beatles, mas eu vou falar do Tuning, que foi, já faz 1 ano agora, vai fazer 1 ano agora do lançamento dele, é um grande orgulho na minha vida, e também do 1964, Os Olhos do Furacão, do Paul McCartney, que eu tive o prazer
e ninguém mencionou, claro, ninguém vai mencionar outro youtuber, né? Mas eu trabalhei ali e eu tenho muito orgulho do trabalho no 1964. Um grande abraço para vocês, vocês se cuidem aí, vocês se cuidem aí.